A caneta tocou o papel. Lara Vasconcelos sentiu a ponta do instrumento pousar sobre a linha pontilhada e ficou assim, imóvel, olhando para aquele traço fino que separava o que ela era do que ela estava prestes a se tornar. Do lado de fora da janela do cartório, São Paulo seguia seu ritmo indiferente. Buzinas, o rangido de um ônibus freando, a voz de um vendedor ambulante anunciando água gelada. Dentro daquele escritório de teto alto e carpete bege desgastado, o silêncio tinha peso. A senhora pode assinar agora, senhorita Vasconcelos. O advogado do outro lado da mesa, um homem de óculos redondos e gravata cor de musgo, falou sem levantar os olhos dos próprios papéis. Ele já havia explicado tudo 2 vezes. O acordo era simples, dizia ele. Uma transferência única de R$120 mil em troca da renúncia formal a qualquer reivindicação sobre o espólio de Hélio Cavalcante. Simples e definitivo, foram as palavras exatas. Como se definitivo fosse uma coisa boa. Lara respirou fundo. Tinha 31 anos, uma empresa de consultoria financeira com 3 clientes que ainda pagavam em dia, e uma dívida no nome da mãe que havia herdado junto com um apartamento pequeno no Ipiranga quando Sônia morreu 18 meses atrás. R$120 mil resolvia o imediato. R$120 mil também era o preço que a família Cavalcante colocava na existência dela. A caneta não se moveu. Senhorita. A voz do advogado ganhou uma impaciência que ele nem tentou disfarçar. Foi exatamente nesse momento que uma mão pousou sobre a dela. Não foi um gesto violento. Foi quase gentil, a pressão leve de dedos finos e enrugados cobrindo os dela, parando o movimento antes que ele começasse de verdade. Lara levantou os olhos e viu uma mulher de cabelos completamente brancos, pele do rosto mapeada por décadas de sol e decisões, de pé ao lado da cadeira dela como se tivesse chegado ali por um direito antigo. Não assine nada antes de ver a caixa, disse a mulher. A voz era baixa, mas não vacilava. Não doe nada ao seu filho antes de ver a caixa. O advogado se levantou tão rápido que a cadeira raspou no carpete. Senhora, a senhora não pode estar aqui, este é um atendimento privado. Já fui advogada neste mesmo cartório por 22 anos. A mulher nem se voltou para ele. Seus olhos, castanhos e muito sérios, ficaram fixos nos de Lara. Meu nome é Irene Drummond. E eu cometi um erro que demorei tempo demais para corrigir. Lara olhou para a mão sobre a sua. Olhou para o advogado, que já estava com o celular na mão, dedos travando a tela. Olhou para a linha pontilhada no documento. Depois colocou a tampa na caneta e a depositou sobre a mesa. Eu preciso de mais tempo, disse ela. O sol de março batia duro na calçada da rua Boa Vista quando Lara saiu do cartório sem ter assinado nada e sem saber ao certo o que havia feito. Irene Drummond caminhava ao lado dela com passadas surpreendentemente firmes para uma mulher que devia ter uns 75 anos, talvez mais. A senhora conhecia minha mãe, disse Lara. Não era uma pergunta. Conheci Sônia Vasconcelos em 1992, respondeu Irene. Ela trabalhava na recepção do escritório Cavalcante. Era bonita, inteligente, e cometeu o erro de se apaixonar pelo homem errado na hora errada. Ela pausou enquanto esperava um táxi passar. Não que Hélio fosse um homem ruim. Ele simplesmente era fraco quando precisava ser forte. A senhora está me dizendo que meu pai sabia da minha existência. Estou dizendo que seu pai sempre soube. E que alguém trabalhou muito para que ele nunca pudesse chegar até você. Lara parou no meio da calçada. Ao redor delas, o fluxo de pedestres desviava com a impaciência típica do centro de São Paulo. Por que a senhora está me contando isso agora? Minha mãe morreu há quase 2 anos. Eu passei a vida inteira sem saber nada, e agora, no dia em que eu ia assinar aquele papel? Porque enquanto sua mãe estava viva, eu achei que ela preferia assim. Irene disse isso sem se defender. Errei. Sei que errei. Mas agora Matheus Cavalcante quer fechar todas as portas antes que qualquer juiz possa abri-las, e se a senhora assinar aquele documento hoje, essas portas fecham para sempre.
Elas não viram o homem encostado na coluna de mármore do lado oposto da calçada. Rafael Monteiro tinha chegado ao cartório 40 minutos antes para registrar uma procuração relativa a um contrato entre sua empresa e a Cavalcante Participações, e estava saindo quando reconheceu o nome que o recepcionista mencionou em voz alta para um colega: Irene Drummond. Tinha sido advogada da família Cavalcante. Tinha saído de forma abrupta há mais de 20 anos. Ninguém no mercado sabia direito por quê. Rafael ficou parado observando as duas mulheres conversarem na calçada. Viu a mais jovem parar, viu a tensão nos ombros dela, a forma como ela segurou a bolsa com mais força quando a mais velha falou. Não dava para ouvir o que diziam. Mas dava para ver que algo importante estava sendo decidido ali, naquela calçada barulhenta, entre duas pessoas que o mundo ainda não havia prestado atenção suficiente. Seu celular vibrou. Era Matheus Cavalcante. Rafael olhou para a tela por um momento, depois colocou o aparelho de volta no bolso sem atender. À noite, no apartamento do Ipiranga que ainda cheirava ao perfume da mãe em dias de muito calor, Lara sentou na beira da cama com a sacola de documentos que Irene havia mencionado mas ainda não entregado. A mulher tinha sido estranha nesse ponto, cuidadosa demais, falou sobre a caixa como quem fala sobre algo que existe mas que ainda dói tocar. Amanhã, havia dito Irene. Amanhã eu mostro. Hoje ainda não estou pronta. Não estou pronta. Uma mulher de 70 e poucos anos, ex-advogada, carregando um segredo há 2 décadas, e ainda assim disse que não estava pronta. Lara abriu a gaveta da mesa de cabeceira e tirou a única fotografia que tinha do pai. Não era uma foto real, era uma cópia impressa de uma imagem que ela havia encontrado numa matéria de negócios de 2008, em que Hélio Cavalcante aparecia ao lado de outros executivos na inauguração de uma filial da Cavalcante em Campinas. Ele tinha 50 e poucos anos na foto, cabelos já grisalhos, um sorriso que parecia ligeiramente desconfortável com a câmera. Ela sempre achou que os olhos dele eram parecidos com os dela. Tinha vergonha de admitir que achava isso. O celular tocou. Número desconhecido. Ela atendeu porque estava com os nervos à flor da pele e às vezes é isso que faz uma pessoa atender um número desconhecido às 23 horas. Senhorita Vasconcelos. A voz era masculina, direta, sem apresentação desnecessária. Meu nome é Rafael Monteiro. Eu estava no cartório hoje. Eu vi a senhora sair com Irene Drummond. Uma pausa curta. Eu preciso conversar com a senhora antes que Matheus Cavalcante descubra o que a Irene tem guardado. Lara ficou em silêncio por 3 segundos completos. Como o senhor conseguiu o meu número? Disse ela. Não era uma pergunta com interesse real. Era tempo para pensar. Tenho recursos, respondeu ele. O que eu não tenho é muito tempo. Nem a senhora. Lara olhou para a fotografia do homem que talvez fosse seu pai, que estava num lar de idosos em Moema sendo visitado por um filho que talvez nunca fosse seu filho de verdade. Amanhã, disse ela. E não me ligue de madrugada de novo. Ela desligou antes que ele respondesse. No canto superior da janela do quarto, a luz de um poste cortava a cortina em ângulo, projetando uma sombra longa no teto. Lara ficou olhando para ela até o sono vir, pensando na mão enrugada de Irene Drummond sobre a sua, pensando no quanto aquele gesto simples havia custado à mulher. E pensando por que, pela primeira vez em 31 anos, ela não havia assinado. A mensagem chegou às 7h40 da manhã, antes do café. Era do escritório de advocacia Braga e Associados, representando os interesses de Matheus Cavalcante, comunicando formalmente que o contrato de sublocação do escritório de Lara na rua Tutóia não seria renovado ao final do mês, conforme cláusula 18, parágrafo 2º, que permitia rescisão com 30 dias de aviso mediante mudança na política comercial do locador. O locador descobriu Lara em 40 minutos de pesquisa, havia transferido o imóvel para uma holding registrada no Paraná 3 semanas antes. A holding tinha um sócio administrador que era cunhado do principal sócio do escritório Braga e Associados. Lara colocou o celular sobre a mesa da cozinha, ao lado da xícara de café que esfriava sem ser tocada,
e ficou olhando para a parede por um momento que ela mesma não conseguiu medir. Então ligou para Irene Drummond. Ele foi rápido, disse Irene, sem surpresa. 11 dias de aviso, não 30. Lara manteve a voz calma porque se não fizesse isso ia quebrar alguma coisa. Isso é ilegal. Ilegal e difícil de provar em tempo hábil. Esse é o método dele. Irene pausou. Você vai conseguir trabalhar de outro lugar temporariamente? Esse não é o ponto. Lara levantou e foi até a janela. Na rua abaixo, um homem regava uma mangueira plantada no canteiro com uma diligência silenciosa e tranquila que ela invejou profundamente. O ponto é que ele sabe que eu não assinei. E está mandando um recado. Sim. Então me fale sobre a caixa hoje. Não amanhã. Hoje. Uma pausa longa. O tipo de pausa que não é hesitação, mas preparação. Às 4 da tarde, disse Irene. No Parque Ibirapuera, na entrada da Avenida República do Líbano. Venha a pé se puder. Rafael Monteiro chegou ao escritório de Lara às 9 da manhã e encontrou a porta fechada e um recado colado nela com fita adesiva, *atendimentos suspensos. Retorno em breve, *. A letra era firme, sem trêmego, o que ele achou revelador sobre a pessoa que havia escrito. Ele foi ao café na esquina, pediu um expresso duplo e ficou no balcão olhando para a rua enquanto pensava. Conhecia Matheus Cavalcante há 8 anos, desde que a Monteiro Investimentos havia firmado a primeira parceria com a Cavalcante Participações. Matheus era eficiente, metódico, e tinha o tipo de charme que funciona muito bem em jantares de negócios e funciona muito mal quando examinado de perto. Rafael havia aprendido cedo a examinar as coisas de perto. O problema era que parte do capital da Monteiro ainda estava entrelaçado com fundos da Cavalcante de formas que levariam meses para desfazer sem perdas. E se Lara Vasconcelos conseguisse provar o que Irene Drummond aparentemente tinha guardado numa caixa havia 20 anos, a estrutura da Cavalcante Participações ia passar por uma auditoria que sacudiria tudo que estava conectado a ela. Rafael não tinha medo de auditorias. Mas precisava saber o que estava vindo antes que chegasse. Pagou o café e foi para a sede da Monteiro na Faria Lima. Às 11 da manhã, seu assistente colocou sobre a mesa um relatório de 2 páginas que Rafael havia solicitado na véspera, tudo o que havia de público sobre Lara Vasconcelos. Empresa de consultoria financeira aberta há 4 anos, 2 prêmios setoriais menores, uma matéria num portal de negócios de São Paulo chamando-a de uma das jovens gestoras mais promissoras da nova geração. Nenhum processo judicial. Nenhuma dívida pessoal além de um financiamento de carro quitado no ano anterior. Mãe falecida, pai registrado na certidão de nascimento como não declarado. Rafael ficou parado no último item por mais tempo do que nos outros. Não declarado. E ainda assim Matheus havia mobilizado um escritório de advocacia, uma holding no Paraná e provavelmente mais algumas peças que Rafael ainda não conseguia ver. Tudo para garantir que essa mulher assinasse um papel renunciando a algo que juridicamente ela nem havia reivindicado ainda. Isso não era cautela. Era pânico disfarçado de procedimento. Lara chegou ao parque 15 minutos antes das 4 e ficou parada perto da entrada observando as pessoas. Era uma tarde de quarta-feira e o parque tinha um movimento específico das tardes de semana, corredores, mães com carrinhos, um casal de idosos alimentando pombos com a concentração de quem não tem mais pressa nenhuma. Irene chegou pontualmente, com uma bolsa de tecido bege no braço que parecia pesada. Elas caminharam até um banco afastado da passagem principal antes de falar. Vou te contar o que está nessa caixa, disse Irene, sem sentar. Mas preciso que você entenda de onde isso vem antes de ver o que é. Pode falar. Em 1993, quando sua mãe ficou grávida, Hélio Cavalcante queria reconhecer a criança. Ele me disse isso pessoalmente. Eu era a advogada da família naquela época, e ele me pediu que preparasse os documentos de reconhecimento voluntário de paternidade. Irene cruzou os braços sobre a bolsa. Matheus tinha 17 anos. A mãe dele, Valdirene Cavalcante, estava viva e controlava com mão de ferro tudo que entrava e saía daquela família.
Quando ela soube da gravidez de Sônia, me chamou ao escritório e me fez uma proposta. Lara não disse nada. Deixou o silêncio trabalhar. Ela queria que eu convencesse Hélio a não reconhecer a criança. Em troca, eu ficaria como advogada da família por mais 10 anos, com uma remuneração que eu não conseguiria em nenhum outro lugar. Irene fechou os olhos por um segundo. Recusei a proposta. Mas não fiz os documentos de reconhecimento. Fiquei paralisada no meio, que é a pior posição possível, e enquanto eu ficava paralisada, Valdirene agiu sozinha. Ela mandou 2 homens conversar com Sônia. Não fizeram nada físico, mas deixaram claro o que aconteceria se ela tentasse entrar na justiça. Sônia pegou suas coisas e sumiu. E a senhora deixou. A frase saiu sem acusação excessiva, apenas com o peso exato do que era. E eu deixei. Irene abriu a bolsa e tirou um envelope de papel pardo, espesso, com o elástico desgastado de quem foi aberto e fechado muitas vezes. Mas guardei tudo. Cada documento que Hélio me entregou. As cartas que ele escreveu para você nos primeiros anos, que obviamente nunca foram enviadas. O prontuário médico original que ele me pediu para guardar quando Mateus começou a manipular os laudos de saúde mental dele, há uns 6 anos. E o contrato que Valdirene me ofereceu, assinado por ela, que eu guardei como proteção própria e nunca precisei usar. Lara olhou para o envelope sem tocá-lo. Sentiu a garganta apertar de uma forma que não era tristeza ainda, era a antessala da tristeza, o momento antes de entender a dimensão do que se perdeu. Por que agora? Disse ela. Por que não quando minha mãe morreu? Por que não quando eu tinha 10 anos? Por que não em qualquer momento das últimas 3 décadas? Irene não desviou o olhar. Porque eu era covarde. E por que Sônia me pediu para não fazer nada enquanto ela fosse viva? Ela tinha medo, Lara. Nunca deixou de ter medo. O problema com a revelação foi que ela chegou acompanhada de uma armadilha que Lara não viu até estar dentro dela. Na saída do parque, um homem que ela havia notado no banco a uns 50 metros, achará que era um frequentador qualquer lendo no celular, se aproximou e se apresentou como Dirceu Almeida, consultor financeiro independente, dizendo que havia ouvido falar na situação dela por um amigo em comum e que podia oferecer um adiantamento para cobrir o escritório enquanto ela resolvia as pendências familiares. O dinheiro era razoável. A abordagem era estranha, mas não impossível num círculo de negócios onde as pessoas falavam. Lara estava com os nervos já saturados de informação nova e a cabeça cheia do que Irene havia contado. Ela cometeu o erro de aceitar o cartão e dizer que pensaria. 3 horas depois, de volta em casa, algo na frase ouvi falar na situação dela por um amigo em comum começou a coçar. Ela não havia contado a ninguém sobre o cartório, sobre Irene, sobre nada. Então, como um consultor qualquer sabia de uma situação que ainda não era pública? Ela não tocou no cartão. Mas o erro já tinha sido cometido, havia câmeras no parque, e ela havia ficado parada conversando com um homem por quase 4 minutos. 4 minutos eram suficientes para parecer uma coisa que não era. O Lar São Francisco ficava numa rua tranquila em Moema, escondido atrás de uma grade de ferro pintada de branco e um jardim com ipês que floresciam amarelos naquele final de verão. Era uma instituição cara, discreta, o tipo de lugar onde famílias com dinheiro colocavam parentes inconvenientes com a consciência parcialmente aliviada pelo conforto das instalações. Lara foi numa manhã de quinta-feira, sem avisar ninguém, usando um nome diferente na recepção. Disse ser Lara Sônia, consultora contratada para uma visita de avaliação de bem-estar solicitada pela família. A recepcionista verificou um papel numa prancheta, depois ergueu os olhos com uma expressão ligeiramente hesitante. A família não informou nenhuma visita para hoje. Foi agendado de última hora, disse Lara, com o tom exato de quem faz isso com frequência e não entende por que os outros não estão a par. O doutor Mateus deve ter esquecido de passar para vocês. O nome de Mateus funcionou como uma chave. A recepcionista assentiu e chamou uma auxiliar para acompanhar. Hélio Cavalcante estava sentado numa poltrona perto da janela do quarto, olhando para o jardim.
Tinha 72 anos e uma presença física que o tempo havia reduzido mas não apagado, ombros ainda largos, mãos grandes sobre os joelhos, a postura de alguém que passou décadas acostumado a presidir reuniões. O cabelo era completamente branco agora, diferente da fotografia de 2008. Bom dia, Sr. Cavalcante, disse a auxiliar com aquela gentileza profissional que não é fria mas também não é pessoal. O senhor tem uma visita. Hélio virou a cabeça. Os olhos dele pousaram em Lara. E então aconteceu a coisa que Lara não havia esperado, ele ficou completamente imóvel por 2 segundos, com uma expressão que ela só conseguiu descrever para si mesma, depois, como reconhecimento. Não o reconhecimento confuso de alguém cujos circuitos neuronais estavam falhando. O reconhecimento de alguém que vê uma coisa que passou anos procurando. Sônia, disse ele. A auxiliar deu um passo à frente, pronta para intervir com a explicação clínica habitual, mas Lara levantou uma mão levemente. Pode nos deixar por alguns minutos? A mulher saiu com relutância visível. Lara puxou uma cadeira e sentou na frente dele, próximo o suficiente para que ele não precisasse forçar a voz. Não sou Sônia, disse ela com calma. Sou a filha dela. Hélio ficou olhando para o rosto dela por um tempo que ela não conseguiu medir. Havia algo de muito presente naquele olhar, uma tensão que contradizia os laudos que Mateus havia apresentado descrevendo um homem em estágio avançado de comprometimento cognitivo. A filha, repetiu ele. A voz estava rouca mas articulada. Eu sabia. Eu sempre soube que ela existia. Ele fechou os olhos por um momento. Eles me disseram que Sônia não queria contato. Que ela havia ido embora e não queria mais nada. Minha mãe morreu há 1 ano e 8 meses, disse Lara. O silêncio que seguiu tinha uma textura específica, densa e quieta como o interior de uma catedral vazia. Eu escrevi cartas, disse Hélio, num tom que era ao mesmo tempo afirmação e pergunta. Escrevi muitas cartas. Eu nunca recebi nenhuma. Hélio levantou uma das mãos grandes e colocou sobre a mão de Lara sobre o apoio da poltrona. O gesto era idêntico ao que Irene havia feito no cartório, e por um segundo Lara teve a sensação vertiginosa de que a vida estava se repetindo em camadas, cada geração colocando a mão sobre a da seguinte e pedindo perdão por algo que o intermediário havia feito. Ele não chorou. Mas havia algo nos olhos dele que era mais antigo do que lágrimas. Você tem os olhos dela, disse ele. E o nariz, acho. Mas a testa é minha. Uma pausa. Como você se chama? Lara. Lara. Ele testou o nome como quem verifica se ainda funciona. Sônia havia dito que se fosse menina chamaria Lara. Eles conversaram por 40 minutos. Hélio tinha momentos de clareza perfeita intercalados com trechos onde a memória se embaralhava, saltava décadas sem aviso, confundia sequências. Mas quando falava de Sônia, quando falava dos anos 90, a nitidez voltava com uma consistência que Lara notou e guardou. Ele falou sobre a empresa. Sobre como havia tentado alterar o testamento 2 anos antes, quando percebeu que Mateus estava esvaziando fundos específicos para contas no exterior. Chamei meu advogado. Mas Mateus já havia trocado todos os meus advogados por pessoas dele. Disseram que eu não estava em condições de tomar decisões legais. Trouxeram um médico que eu nunca havia visto na vida. Hélio olhou para as próprias mãos. Eu sei o que está acontecendo. Tenho dias ruins, sim. Mas sei o suficiente para saber o que me estão fazendo. O senhor sabe de uma caixa? Perguntou Lara. Documentos que a Irene Drummond guardou. Hélio levantou os olhos imediatamente. Irene está viva? Está. Ele fechou os dedos em torno da mão de Lara com uma força que surpreendeu. Se ela ainda tem aquilo, você precisa pegar antes que Mateus descubra. Ele sabe que existe. Há anos ele tenta localizar. Irene foi mais esperta do que todos nós juntos. A porta do quarto se abriu. Uma mulher jovem, uniforme branco, olhos arregalados com a expressão específica de alguém que acaba de fazer um telefonema que não devia. Desculpe a interrupção,
mas eu vou precisar pedir à visitante que... Já estou indo, disse Lara. Ela se levantou, e antes de se afastar apertou a mão de Hélio uma vez. Ele não soltou de imediato. Quando finalmente soltou, não a olhou, mas murmurou algo muito baixo que ela quase não pegou. Perdoa ele, disse Hélio. Mateus teve uma mãe que ensinou a ele que o mundo era uma guerra. Não foi culpa dele ter aprendido a lição. Lara não respondeu. Saiu pelo corredor sem pressa, passando pela recepcionista que já falava ao telefone com o rosto levemente avermelhado. Às 7 da noite, Mateus Cavalcante chegou pessoalmente ao apartamento dela. Ele tinha 46 anos, a mesma altura do pai, mas com uma versão mais polida e mais tensa de tudo, o tipo de homem cujo terno sempre está perfeito e cujos olhos nunca estão completamente quietos. Veio acompanhado do advogado dos óculos redondos e de outro homem mais jovem que ficou junto à porta sem ser apresentado. Você foi ao lar hoje, disse Mateus, em pé na sala porque Lara não o havia convidado a sentar. Usando nome falso. Fui visitar meu pai, respondeu ela. A palavra caiu entre eles como um objeto pesado. Mateus não piscou. Você não tem pai registrado em documento nenhum, senhorita Vasconcelos. E entrar numa instituição de saúde usando identidade falsa é crime. Ele colocou uma pasta sobre a mesa de centro sem pedir licença. Tenho aqui um relatório médico atestando o estado de saúde mental de Hélio Cavalcante, assinado por 3 especialistas, que inviabiliza qualquer depoimento ou declaração que ele possa ter feito hoje. Uma pausa calculada. Também tenho imagens de câmera do Ibirapuera mostrando você recebendo dinheiro de Dirceu Almeida ontem. Lara sentiu o chão mudar de textura sob ela, mas não deixou aparecer no rosto. Não recebi nada de ninguém. As imagens mostram o contrário. Ele abriu a pasta. A foto era desfavorável, o ângulo da câmera, a forma como ela havia segurado o cartão que o homem lhe entregará, a duração da conversa. Para quem não sabia o que havia acontecido, parecia exatamente o que Mateus queria que parecesse. Posso levar isso à polícia como tentativa de extorsão ou posso não levar? A escolha é sua. Ele fechou a pasta. Você tem até segunda-feira de manhã. Ele saiu. O advogado seguiu. O homem mais jovem saiu por último e fechou a porta com uma delicadeza que era pior do que um estrondo. Às 10 da noite, alguém bateu na porta. Rafael Monteiro. Você não deveria estar aqui, disse Lara, bloqueando a entrada. Mateus me mandou uma mensagem às 8 da noite dizendo que o assunto Vasconcelos estava resolvido. Ele a olhou com uma objetividade que ela não soube se era frieza ou contenção. Quando Mateus diz que algo está resolvido antes da hora que eu esperava, é porque ele achou uma alavanca. Você vai me dizer o que aconteceu ou prefere descobrir sozinho o tamanho do problema? Lara ficou na porta por mais 5 segundos. Depois se afastou e o deixou entrar. Ele contou o que sabia. Ela contou o que havia acontecido, sem omitir o erro no parque, sem omitir a visita ao lar. Rafael ouviu sem interromper, em pé junto à janela com as mãos nos bolsos. Você precisa saber de uma coisa, disse ele quando ela terminou. Eu soube da sua existência há 3 anos. Um funcionário da Cavalcante que pediu demissão me procurou com informações sobre irregularidades nos fundos e mencionou seu nome num contexto que não fechava. Investiguei o suficiente para entender o quadro geral, mas não tinha o que você tem, acesso a Irene e ao que ela guarda. O silêncio na sala teve uma qualidade diferente depois disso. Mais carregado. 3 anos, disse Lara. E você não fez nada. Não tinha como agir sem provas. E provas são o que está naquela caixa. Então você não veio me ajudar. A voz dela saiu mais fria do que ela planejara, mas não mais fria do que o pensamento por trás dela. Veio usar a caixa. Rafael não negou. Posso fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. E você precisa de alguém que tenha recursos para lutar contra o que Mateus vai fazer na segunda-feira. Lara virou as costas para ele e foi até a janela do outro lado da sala.
Lá fora, os postes da rua desenhavam círculos de luz laranja no asfalto úmido. Havia começado a chover sem ela perceber. Você sai pela esquerda e desliga a luz, disse ela. E não aparece aqui de novo sem ser convidado. Ela não o ouviu protestar. Ouviu os passos, a luz clicando, a porta fechando. Ficou olhando para a chuva por um longo tempo, pensando que seu pai havia passado anos tentando chegar até ela e nunca conseguiu, e que agora ela havia chegado até ele e talvez isso também não fosse suficiente. Na mala do fundo do armário, o envelope de papel pardo de Irene ainda estava fechado. Na manhã de sexta-feira, Lara recebeu uma mensagem de Irene que dizia apenas, *, ele sabe onde eu moro, *. Não havia mais nada. Nenhuma instrução, nenhum número para ligar, nenhuma indicação do que fazer com essa informação. Lara ficou olhando para a tela por 30 segundos e depois ligou para o número de Irene. Caiu direto na caixa postal. Ligou para Rafael Monteiro. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse acordado há horas. Irene, disse Lara, sem preâmbulo. Ele sabe onde ela mora. Ela me mandou mensagem e sumiu. Uma pausa de 2 segundos. Endereço dela. Não tenho. Eu tenho. Ele já estava se movendo, ela conseguia ouvir isso no fundo da linha. Encontro você lá em 20 minutos. Manda o PIN da sua localização pelo celular para eu te pegar. Eu disse para você não. Lara. A voz dele parou ela. Não era autoritária. Era a voz de alguém que não tem tempo para o protocolo normal. Irene Drummond tem 76 anos e está sozinha num apartamento com documentos que podem derrubar um homem com recursos suficientes para desaparecer com os dois. Você vai brigar comigo agora ou a gente vai lá primeiro? Ela mandou a localização. O apartamento de Irene era num edifício antigo no Paraíso, 3º andar sem elevador, porta de madeira escura com uma campainha de botão de latão. Rafael chegou ao mesmo tempo que Lara, vindo de um carro preto que estacionou em fila dupla sem cerimônia. Eles tocaram a campainha. Nenhuma resposta. Rafael bateu na porta com o lado do punho 3 vezes. Doutora Irene. Sou Rafael Monteiro. Estou com Lara Vasconcelos. Precisamos saber se a senhora está bem. Um longo silêncio. Depois o som de passos lentos, de uma corrente sendo corrida, de uma chave virando. Irene abriu a porta com a corrente ainda no lugar e olhou para os dois pelo vão. Estava bem, fisicamente. Mas havia algo nos olhos dela que era diferente da mulher firme do parque, um cansaço que ia além do sono. Como você sabe meu endereço? Disse ela para Rafael. Tenho recursos, respondeu ele. E Lara notou que era exatamente o que havia dito a ela 2 dias antes, com o mesmo tom sem pedido de desculpas. Irene os examinou por um momento. Depois tirou a corrente e abriu a porta. O apartamento era o tipo de lugar onde cada objeto tinha uma história, estantes do chão ao teto, fotografias emolduradas em preto e branco, uma mesa de trabalho com gavetas trancadas e a superfície coberta de pastas organizadas com uma meticulosidade que contrastava com o resto da desordem afetiva do espaço. Era o apartamento de alguém que havia construído sua vida inteira dentro das paredes de uma profissão e não sabia muito bem o que fazer com o que sobrou. Um homem passou 2 vezes na rua ontem à noite, disse Irene, indo direto ao ponto enquanto colocava uma chaleira no fogão por hábito mais do que por necessidade. Parava na frente do prédio, olhava para a janela. Na segunda vez eu reconheci. Era o mesmo homem que seguia Sônia em 93, quando Valdirene mandou avisar que ela devia sumir. Isso foi há 30 anos, disse Lara. Pessoas com dinheiro suficiente contratam a mesma lealdade por décadas. Irene se voltou para eles. Mateus sabe que a caixa existe. Sempre soube. O que ele não sabe é o que exatamente está lá dentro, porque eu nunca deixei que chegasse tão perto. Rafael ficou de pé perto da estante, passando os olhos pelos títulos sem tocar em nada. Doutora Irene, eu preciso ser direto. Mateus está montando uma posição para segunda-feira de manhã.
Ele tem um material fotográfico comprometedor envolvendo Lara que pode ser usado para desacreditá-la antes de qualquer processo judicial. Se a senhora não agir antes do fim de semana, a janela fecha. Eu sei qual é a janela. Irene sentou à mesa de trabalho e cruzou as mãos sobre ela. A questão não é o tempo. É o preço. Qual preço? Perguntou Lara. Irene ficou em silêncio por um momento que tinha o peso de uma decisão tomada há muito tempo sendo finalmente pronunciada em voz alta. Se eu entregar esses documentos, vou ter que depor. E quando eu depor, vai ficar claro que eu sabia de tudo desde 93 e não fiz nada. Vou perder a carteira. Posso responder criminalmente por omissão, dependendo de como o juiz interpretar. 20 anos de carreira e o que sobrou dela vai para o lixo. Ela olhou para Lara com os olhos castanhos muito sérios, sem pedir compreensão, apenas apresentando o fato. Não estou pedindo que você me perdoe. Estou dizendo que esse é o custo real, e preciso que você saiba antes de eu decidir. Lara ficou olhando para a mulher que havia parado sua caneta no cartório, que havia guardado cartas que nunca chegaram, que havia ficado 20 anos no meio do caminho entre o certo e o conveniente. A senhora está me perguntando se vale a pena, disse Lara. Estou me perguntando isso faz 3 décadas, respondeu Irene. Hoje eu precisava que outra pessoa soubesse do peso antes que eu tomasse a decisão por mim mesma. A chaleira começou a apitar. Irene não se levantou para tirar do fogo. Ontem à noite, disse Rafael, com uma voz mais baixa do que antes, Mateus registrou numa holding offshore um documento reconhecendo um suposto filho adotivo informal de Hélio Cavalcante, com data retroativa a 2020. Um nome que não aparece em registro nenhum público antes de 3 semanas atrás. Ele pausou para deixar isso assentar. Ele não está só tentando afastar Lara. Está instalando um substituto que ele controla completamente. Se isso passar, a Cavalcante Participações deixa de ser uma empresa de capital aberto com obrigações de transparência e se torna um instrumento pessoal. Irene ficou muito quieta. Lara observou o rosto da mulher e viu o momento exato em que a equação mudou. Não foi a menção da herança. Não foi o medo pelo próprio futuro. Foi a palavra asterisco instrumento asterisco. O que Mateus estava construindo era uma ficção jurídica, e uma advogada que havia passado a vida dentro da linguagem do direito não conseguia ouvir essa palavra sem que algo dentro dela respondesse. A caixa está no 2º andar do edifício, disse Irene. Na casa da minha vizinha, Dona Conceição, que não sabe o que está guardando. Eu coloquei lá semana passada quando percebi que estavam me monitorando. Ela finalmente se levantou para tirar a chaleira. Vou buscar. Mas preciso de uma garantia formal. Rafael tirou do bolso interno do paletó um cartão e colocou sobre a mesa. A Monteiro Investimentos cobre os honorários jurídicos da senhora, independente do resultado. Por escrito, antes da senhora abrir a caixa. Irene olhou para o cartão por um longo momento. Por que você está fazendo isso? Disse ela. Você tem tanto a perder quanto a ganhar nessa história. Por que Mateus me ligou ontem à noite e pediu para eu ser uma testemunha de defesa do caráter dele num processo que ele está antecipando? Rafael colocou as mãos nos bolsos. E eu não gosto quando alguém presume que eu sou o tipo de pessoa que faz isso. A caixa era de madeira escura, do tamanho de uma caixa de sapatos reforçada, com uma trava pequena de latão. Irene a colocou sobre a mesa de trabalho e a abriu sem cerimônia. Dentro havia um envelope de papel manteiga com cartas dobradas, todas endereçadas a asterisco Lara Vasconcelos asterisco com caligrafias diferentes correspondendo a diferentes décadas da vida de Hélio. Havia um prontuário médico com o timbre de uma clínica em Pinheiros e a assinatura de um neurologista que Lara não conhecia, com datas que eram anteriores em 4 anos ao primeiro laudo apresentado por Mateus. Havia uma fotografia de Hélio segurando um bebê que Lara reconheceu, com um aperto no peito, como ela mesma, embora nunca tivesse visto a foto. E havia um contrato datilografado em papel timbrado, assinado por Valdirene Cavalcante, propondo a Irene Drummond uma remuneração específica em troca de fazer Sônia desaparecer discretamente da vida do Sr. Hélio.
Lara olhou para cada item em silêncio. O prontuário era a peça central. Se os laudos de Mateus datavam de 6 anos atrás e o prontuário original mostrava o estado real de Hélio antes dessas datas, havia uma linha direta entre os dois documentos que qualquer perito poderia seguir. Rafael fotografou tudo com o celular antes de qualquer coisa ser movida, criando um registro da ordem original dos documentos. Depois ligou para um contato e falou em voz baixa por 3 minutos. Quando desligou, disse: "Tem um advogado especializado em direito sucessório que pode protocolar um pedido de perícia de urgência hoje ainda. E uma juíza que vai pelo menos ouvir o pedido antes da segunda-feira." "Isso é suficiente?" perguntou Lara. "Para assegurar a segunda-feira?" "Sim." "Para ganhar?" "Não sei." Ele a olhou com uma honestidade que ela não esperava. "Mas eu vou assinar como garantidor da autenticidade desses documentos. Com o meu nome e com o da empresa." Lara ficou parada. "Você sabe o que isso significa se der errado", disse ela. "Sua empresa fica implicada. Sua reputação." "Eu sei o que significa." Ele disse isso sem drama, com a mesma voz calma de quem calculou e decidiu. "Você aceita ou não?" Ela olhou para a fotografia de Hélio segurando o bebê que era ela. Olhou para as cartas que nunca chegaram. Olhou para Irene, que estava de pé junto à janela observando a rua lá embaixo com a expressão de quem havia acabado de saltar de algo muito alto e ainda não sabia onde ia pousar. "Aceito", disse Lara. O pedido foi protocolado às 16h40. Às 18h20, o escritório de Mateus Cavalcante recebeu a notificação do processo. Às 19h, Rafael recebeu uma mensagem de Mateus com 3 palavras: "você vai se arrepender". Às 21h, quando o pedido de perícia de urgência havia sido parcialmente aceito pela juíza, que determinou a suspensão temporária de qualquer ato de transferência dos bens da Cavalcante Participações até segunda-feira, o escritório do advogado de Mateus protocolou uma contrapetição revelando a existência do documento da holding offshore com o suposto herdeiro registrado retroativamente. E o advogado de Rafael ligou com uma notícia ruim: a contrapetição incluía uma falha técnica no prontuário médico que Irene havia guardado. A assinatura do neurologista, segundo um perito contratado em caráter de urgência por Mateus, apresentava divergências que precisariam ser verificadas em audiência. Não era prova de falsificação, mas era dúvida suficiente para que o juiz alternativo, o caso havia sido redistribuído por disponibilidade, determinasse uma audiência de instrução para segunda-feira de manhã. Lara estava sozinha no apartamento quando recebeu a ligação do advogado. Ficou sentada à mesa por um longo tempo depois de desligar, com as mãos abertas sobre a superfície e os olhos no teto. A assinatura do neurologista. Uma irregularidade técnica que podia ser erro de formulário ou falsificação deliberada, e ela não saberia qual até a audiência. E Mateus já havia desaparecido, segundo o assistente de Rafael que tentou localizá-lo. O escritório estava fechado. A residência estava sem resposta. Mateus havia sumido, mas havia deixado o mecanismo funcionando. E havia um herdeiro fantasma registrado numa holding que Lara nunca havia ouvido falar, com data de 2 anos atrás, esperando para ser apresentado na segunda-feira de manhã como se fosse o que sempre existiu. A audiência estava marcada para as 9 da manhã. Lara chegou ao Fórum da Barra Funda às 8h15, com o advogado de Rafael ao lado, uma pasta com cópias autenticadas de todos os documentos da caixa e os olhos mais quietos do que ela havia esperado que estariam. Havia dormido pouco. Havia dormido o suficiente. O hall do fórum tinha aquele cheiro específico de papel e ar-condicionado antigo que ela associava com a ideia de que decisões reais acontecem em lugares sem janelas. Havia grupos de advogados em pé em diferentes cantos, consultando arquivos, falando em voz baixa com a intimidade específica de pessoas que passam mais tempo naquele edifício do que em suas próprias casas. Rafael chegou 2 minutos depois, sem paletó, de camisa branca com as mangas dobradas até o cotovelo, e ela notou que era a primeira vez que o via sem a armadura completa do executivo. Ele entregou um envelope ao advogado sem cumprimentar Lara primeiro, que era irritante,
e depois se voltou para ela. Irene vai depor por videoconferência, disse ele. O advogado dela confirmou às 7 da manhã. Você não dormiu, disse Lara. Dormi 3 horas. Ele disse isso sem pedir compaixão e sem oferecer nenhuma. Há uma complicação. Qual? Mateus está aqui. Mateus Cavalcante estava sentado num banco do corredor com 2 advogados e um homem que Lara não reconheceu imediatamente, jovem, uns 20 e poucos anos, com a postura levemente desconfortável de alguém que foi instruído a sentar de determinada maneira e está fazendo esforço para manter o suposto herdeiro. Em carne e osso, olhos baixos, mãos cruzadas no colo. Mateus viu Lara ao mesmo tempo em que ela o viu. Não se levantou. Não fez nenhum gesto. Apenas a olhou com aquela calma de quem calculou a posição de cada peça no tabuleiro e está convicto de que a jogada está certa. A audiência foi chamada. A sala era pequena, mesa comprida, o juiz Sebastião Correia ao centro com a presença tranquila de alguém que havia presidido coisas mais graves do que aquilo. O advogado de Mateus apresentou primeiro o documento da holding, o registro retroativo, e o jovem homem que foi chamado de Davi Mendes, descrito como filho adotivo informal de Hélio Cavalcante reconhecido em ato privado nos termos da legislação vigente. Ato privado sem testemunhas verificáveis, sem registro em cartório, com data retroativa a um período em que o Sr. Cavalcante já apresentava comprometimento cognitivo documentado, disse o advogado de Rafael antes que o juiz pedisse a palavra. Solicito que a validade desse documento seja suspensa até verificação pericial. O comprometimento cognitivo a que o advogado se refere é contestado pelos próprios documentos que a parte contrária apresentou, respondeu o advogado de Mateus, com a fluidez de quem esperava exatamente essa objeção. O prontuário apresentado pela parte autora apresenta irregularidades de autenticação que o senhor perito. O perito foi contratado pelo Sr. Mateus Cavalcante na véspera da audiência, interrompeu o advogado do lado de Lara. A urgência da contratação e a identidade do contratante levantam questões sobre a independência da análise. O juiz levantou uma mão. Vou ouvir as testemunhas antes de qualquer determinação sobre os documentos. Foi então que o mecanismo travou. A testemunha presencial de Irene havia sido programada para iniciar a videoconferência às 9h40. Às 9h42, a conexão caiu. Às 9h50, o advogado dela ligou para o advogado de Rafael com a informação de que o sistema do cartório onde Irene estava com problemas técnicos e o horário precisaria ser estendido. O advogado de Mateus pediu que a audiência fosse suspensa por falta de testemunho corroborante. O juiz estava prestes a concordar quando Lara disse, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, eu quero depor. Rafael a olhou. O advogado a olhou. O juiz a olhou com a expressão neutra e levemente curiosa de alguém que viu muita coisa mas ainda consegue se surpreender com a variedade humana. A parte autora tem esse direito, disse o juiz. Pode prosseguir. Lara ficou de pé, não sentada, porque sentada ela se sentia menor e aquele não era o dia para isso. Ela contou tudo. Não no tom de quem está argumentando. No tom de quem está descrevendo o que aconteceu como aconteceu, começando com a mãe, com o apartamento no Ipiranga, com a certidão de nascimento que dizia pai não declarado, com a vida inteira construída sobre a versão de que ela não tinha origem, que ela havia chegado ao mundo como um problema que alguém havia resolvido sumindo. Falou sobre o cartório. Sobre a mão de Irene e sobre a dela. Sobre Hélio chamando o nome da mãe dela quando a viu. E então disse, estou declarando publicamente, neste ato, que sou filha biológica de Hélio Cavalcante. Não tenho certeza de que isso vai ser reconhecido hoje. Não tenho certeza de que vou ganhar essa audiência. Mas estou dizendo porque é verdade, e porque passei 31 anos em silêncio sobre uma verdade que nunca foi minha para guardar. Alguém aguardou por mim sem me pedir permissão. O silêncio que seguiu na sala tinha uma textura diferente do silêncio de antes. Mateus, pelo canto do olho, estava imóvel. O jovem ao lado dele, Davi Mendes, olhava para a mesa com uma expressão que era menos a de um herdeiro e mais a de alguém que havia concordado com algo sem entender completamente com o que estava concordando.
O advogado de Mateus começou a falar. O juiz o parou com um gesto. Antes de prosseguirmos, disse o juiz, preciso perguntar ao Sr. Davi Mendes se ele tem representação jurídica independente neste ato, ou se está sendo representado pelo mesmo escritório que representa o Sr. Mateus Cavalcante. Uma pausa. O mesmo escritório, disse Davi Mendes, numa voz muito baixa. Nesse caso, disse o juiz, vou determinar uma suspensão de 30 minutos para que aparte. A porta da sala se abriu. Uma mulher de uniforme branco entrou com a urgência contida de quem foi instruído a ser discreto mas não consegue completamente. Ela se aproximou do advogado de Rafael e entregou um envelope. O advogado abriu. Leu. Fechou. E disse, para o juiz, peço permissão para apresentar uma nova peça, Excelência. Entregue há 15 minutos ao escritório pelo Lar São Francisco. Era um caderno de capa preta, escolar, do tipo vendido em qualquer papelaria. 96 páginas. A caligrafia de Hélio Cavalcante, identificada e verificada pela direção do lar que havia acompanhado o depoimento do fisioterapeuta que vira o homem escrever regularmente durante 2 anos. Não era um diário no sentido literário. Era um registro. Datas, eventos, nomes, conversas. Escrito nos períodos de clareza, com uma disciplina que contradiziam de forma devastadora a tese do comprometimento cognitivo severo. E no meio das entradas cotidianas, entre anotações sobre o tempo e as visitas da enfermagem, havia um detalhe que o advogado leu em voz alta para a sala. Hélio havia escrito, em diversas entradas ao longo de 2 anos, o nome de um neurologista. O mesmo nome que constava no prontuário original da Caixa de Irene. Com comentários sobre as consultas, sobre o que havia sido dito, sobre os diagnósticos reais que o médico havia feito antes de ser substituído por profissionais escolhidos por Mateus. O médico em questão estava vivo, aposentado, e já havia sido contatado pelo advogado de Rafael na véspera à noite. Havia confirmado a autenticidade do prontuário. Por escrito. A irregularidade técnica que o perito de Mateus havia apontado era uma diferença no formato da assinatura entre diferentes documentos do mesmo período, que o próprio médico explicou como resultado de uma lesão no pulso direito ocorrida em 2018, que havia alterado permanentemente sua caligrafia. Mateus Cavalcante ficou de pé antes que o juiz determinasse o intervalo. Excelência, disse ele, com uma voz que havia perdido a camada superior de controle mas ainda tinha a camada de baixo, a que sobra quando se leva anos construindo uma posição e de repente vê ela rachar mas ainda não cair. Esse caderno não foi autenticado, a origem é questionável, o Lar São Francisco não tem. O Sr. Cavalcante vai aguardar o pronunciamento do juízo sentado, disse o juiz, com uma calma que era mais severa do que se tivesse gritado. Mateus não sentou imediatamente. Ficou de pé por um segundo a mais, o tipo de segundo em que uma pessoa decide se vai continuar lutando em público ou vai escolher outro campo. Depois sentou. Davi Mendes olhou para Mateus ao lado dele com uma expressão que não era mais a de um aliado. O juiz determinou o intervalo e a perícia do caderno em caráter de urgência. No corredor, Rafael ficou ao lado de Lara enquanto o advogado ia ao telefone. Ela não disse nada por um tempo considerável. Olhava para o corredor do fórum com seus grupos de advogados e suas pastas e seus problemas de outras pessoas. Você sabia do caderno? Perguntou ela finalmente. Não sabia da existência do caderno. Sabia do médico. Passei a madrugada tentando localizá-lo. E me contou. Uma pausa. Não. Lara virou para ele. Por quê? Porque não sabia se ia dar certo. E não queria te dar esperança em cima de algo que podia não chegar a tempo. Ou porque você gerencia informação e eu sou mais uma variável no seu cálculo. Ele não desviou o olhar. Talvez as duas coisas sejam verdade ao mesmo tempo. Havia pelo menos honestidade nisso, e ela não sabia bem o que fazer com honestidade quando estava acostumada a calcular a intenção por trás de tudo o que as pessoas diziam. Você assinou como garantidor dos documentos, disse ela. Não me contou do médico. Me ajudou sem me perguntar se eu queria esse tipo de ajuda.
Você decide o que as pessoas precisam e distribui de acordo. Rafael ficou quieto por um momento. Sim. Isso não é aceitável. Eu sei. Ele disse isso com uma seriedade que não tinha defesa embutida. Trabalhei do meu jeito por tanto tempo que o meu jeito virou transparente para mim mesmo. Você está vendo isso de fora. O que você quer de mim? Disse ela. Não agora, não com o processo. No geral. O que você quer que aconteça? Ele considerou isso por um tempo que ela respeitou sem preencher. Quero que você não precise de mim para ganhar isso, disse ele. E quero que quando não precisar mais, você continue achando que vale a pena conversar comigo. Uma pausa. Sei que essas duas coisas são contraditórias. São, disse ela. Mas pelo menos você sabe que são. O advogado voltou do telefone com a expressão de alguém que tem uma notícia boa e sabe que não é o momento de demonstrar isso com exuberância. A perícia vai ser concluída ainda hoje. O médico está disponível para depoimento por escrito imediato. E o juiz indicou que vai emitir uma determinação provisória antes do final do expediente. A determinação provisória chegou às 16h40. O registro retroativo de Davi Mendes como herdeiro foi suspenso por vício formal e suspeita de fraude documental, pendente de investigação. A administração da Cavalcante Participações foi colocada sob supervisão judicial até resolução do mérito. E o Ministério Público foi notificado para avaliar indícios de falsificação de laudos médicos e desvio de gestão patrimonial. Mateus saiu do fórum sem olhar para Lara. Seus advogados foram ao seu lado falando rápido e baixo, o tipo de conversa que é estratégia e não conforto. Na calçada, um repórter de um portal de negócios que havia sido avisado, por quem, Lara não perguntou, tentou abordá-lo. Mateus entrou num carro sem falar nada, e o carro partiu. Davi Mendes ficou parado na calçada por um momento, sozinho, com a expressão de alguém que chegou num lugar errado e não sabe como voltar. Lara foi até ele. Você sabia o que estava fazendo? Perguntou ela. O rapaz tinha 22, talvez 23 anos, e a pergunta o atingiu de um jeito que ela conseguiu ver. Ele disse que era um processo de regularização de uma adoção informal. Que o pai tinha me reconhecido e que era uma questão de formalizar. Ele pausou. Só fui entendendo o resto quando comecei a ouvir o que era dito na audiência. Lara ficou olhando para ele por um momento. Pensou em dizer alguma coisa útil, mas não havia nada útil que coubesse naquele momento, então disse apenas, você vai precisar de um advogado que não seja do escritório Braga. Ele assentiu, lentamente, como alguém ainda processando o peso da simplicidade do conselho. Às 18h, Lara foi ao Lar São Francisco. Hélio estava acordado, sentado na mesma poltrona de sempre, com o mesmo jardim pelos ipês lá fora. Mas quando ela entrou, ele se virou antes que ela dissesse qualquer coisa, como se soubesse. Como foi? Perguntou ele. Ainda não acabou, disse ela. Mas foi bem. Ele assentiu com a lentidão de quem já aprendeu a não comemorar cedo. Você foi corajosa. Fui necessária. Ela sentou na cadeira de frente. Trouxe uma coisa. Tirou do envelope uma cópia da primeira carta que encontrara na caixa. A mais antiga, com data de agosto de 1993. A caligrafia de Hélio jovem, mais rápida e menos controlada do que o caderno escolar. Você não precisa ler agora, disse ela. Eu sei o que escrevi, respondeu ele. Escrevi que ela havia nascido numa quarta-feira de chuva e que eu havia dado uma volta no quarteirão 3 vezes porque não sabia o que fazer com a felicidade de saber que você existia. Lara ficou olhando para o homem sentado diante dela e pensou no apartamento do Ipiranga, nas contas da mãe, na fotografia impressa de uma matéria de negócios de 2008 que ela havia dobrado e guardado numa gaveta sem saber exatamente por quê. Você vai poder visitar regularmente agora, disse ele. Não era uma pergunta e não era uma ordem. Era a colocação de um fato por alguém que havia esperado tempo suficiente para ter aprendido a oferecer as coisas sem exigir a resposta imediata. Vou pensar nisso, disse ela.
Mas ficou mais 40 minutos, e eles falaram sobre Sônia, e Hélio chorou um pouco, e Lara não, e nenhum dos dois fez comentários sobre a diferença. Do lado de fora do lar, Rafael estava encostado no carro com o celular na mão. Não estava olhando para a tela. Estava olhando para a rua. Quando Lara saiu, ele ficou onde estava. Você esperou, disse ela. Achei que talvez você não quisesse pegar ônibus sozinha às 6:30 da tarde depois de um dia assim. Ele disse isso sem romantismo excessivo. Era uma observação logística com uma camada mais embaixo que eles dois sabiam que estava ali sem precisar nomear. Preciso te fazer uma pergunta direta, disse ela. Pode. Quando você soube de mim 3 anos atrás, você me procurou por causa dos documentos ou me procurou e os documentos foram o motivo que você usou para chegar até mim? Rafael ficou em silêncio por um momento. A rua ao redor deles tinha um movimento suave do fim de tarde num bairro residencial, o som de crianças no parquinho de uma escola próxima, uma bicicleta passando. As duas coisas, disse ele. E eu não sei em que proporção, e não vou inventar uma proporção para te dar uma resposta mais limpa do que é. Lara considerou isso. Isso é a coisa mais honesta que você me disse desde que a gente se conheceu, disse ela. Não é muito. Não é pouco. Ela caminhou até o carro e esperou que ele abrisse. Ele abriu. Eles foram em silêncio até o Ipiranga, e o silêncio tinha uma qualidade que era diferente do silêncio de dois estranhos, era o silêncio de duas pessoas que têm coisas para dizer mas aprenderam, por caminhos diferentes, que algumas coisas ficam melhores quando não são ditas enquanto ainda estão quentes. Quando ele parou na frente do prédio, ela não saiu imediatamente. Semana que vem, disse ela, quando o advogado tiver confirmação da próxima etapa do processo, eu quero estar na reunião. Vai estar. Não como observadora. Entendido. Ela abriu a porta do carro. Depois, antes de sair, disse, obrigada por ter esperado. Não era sobre o carro. Ele soube disso e não disse nada, que era a resposta certa. À noite, sozinha no apartamento, Lara abriu o envelope completo com as cartas e as leu em ordem, da primeira à última, do bebê de agosto de 93 até a carta de 2019 que ele havia escrito sem saber se ela era viva ou morta ou em que parte do mundo estava. A última carta dizia, entre outras coisas, que ele havia plantado 2 ipês no jardim de casa no ano em que ela havia nascido e que eles estavam grandes agora. Ele não sabia se ela gostava de árvores. Não sabia quase nada dela. Mas achava que ela devia saber sobre as árvores. Lara dobrou a carta com cuidado e a colocou de volta no envelope. Depois ficou sentada no silêncio do apartamento por um longo tempo, pensando que 31 anos é muito tempo para uma pessoa carregar a versão errada da própria história. E que era um número que não diminuía. Mas que havia, ali, a possibilidade de um tempo diferente começando, não no lugar do que foi perdido, mas ao lado dele, como as árvores que crescem em paralelo sem se cancelar. Ela apagou a luz e foi dormir.